Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida. É um programa de devocional que a gente aprende um pouquinho mais todos os dias da Palavra de Deus. O propósito desse programa é seguir uma sequência de estudos baseados na Bíblia, livro por livro, né? A gente está estudando atualmente o livro de Atos. Nós nos encontramos hoje no capítulo 4. E a gente está vendo aqui a história da igreja, o agir de Deus através da igreja. Nós vimos como Deus agiu através de Jesus na terra, quando a gente estudou anteriormente o livro de Lucas, e todo o agir de Cristo, as suas ações, o seu dia, a sua vida, e os milagres que transformaram o mundo. E agora a gente está vendo a história da igreja. Jesus voltou ao céu e deixou essa missão para a gente. E nós que fazemos parte da igreja, temos muito que aprender com esse livro tão importante, que é o livro de história da Bíblia. Para quem não sabe, é o único livro histórico no Novo Testamento. E hoje eu quero falar sobre as consequências da pregação. A gente tem que entender que quando a gente anuncia a palavra de Deus, ela traz consequências. Boas, muitas vezes, a maioria das vezes, mas também consequências que não são tão boas para a gente. Mas para a glória de Deus, isso pode levar à mudança de muitas vidas. Mas para entender o que eu quero falar, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante, que diz assim: Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes e chefes da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então, prenderam os dois e o puseram na cadeia, para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Ou seja, 5.000 pessoas se converteram, creram na mensagem de Deus. E é sobre isso que a gente vai pensar hoje, irmãos, a consequência da pregação. Só para lembrar, Pedro havia feito um milagre de ter curado um moço, a gente viu anteriormente. Ele estava na entrada do templo e isso causou um rebuliço. Esse homem voltou para dentro, um homem que tinha 40 anos e estava ali há muito tempo. Lembrando que o pessoal botava os mendigos, as pessoas doentes na porta do templo, porque as pessoas ali estariam mais sensibilizadas e dariam esmolas, dariam ofertas por amor a Deus. E com certeza esse homem já vivia algum tempo ali. E ele foi curado. Tanto é aquela frase linda que Pedro fala: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Ele levanta-se, tome a tua cama e anda, né? E esse cara entrou no templo. Isso aí levou muita gente a crer, a ver que a palavra de Deus é poderosa. E Pedro pregou lá dentro, falando da consequência do pecado. A gente viu ontem as coisas que Deus operou através de Jesus, o porquê que o povo crucificou Jesus, né? E pediu para aquele povo se arrepender. Arrependam-se, mude de vida. Ou seja, converta-se a essa nova fé, esse novo jeito de chegar a Deus. Com certeza nessa pregação eles estavam no pátio do templo judeu. Isso ia causar alguma consequência. Lógico que ia trazer. Porque a pregação cristã, ela não é igual à pregação judaica. Ela liberta dos sacrifícios, da dependência de sacerdote, da dependência do templo, da dependência de muitas coisas. Agora a gente chega a Deus através da fé em Jesus. E isso ia estragar toda a estrutura de fé que aquele povo tinha. E Pedro e João estavam pregando isso dentro do pátio do templo. E essa notícia chegou até os líderes daquele lugar e vieram e levaram eles presos, né? Levaram eles presos porque não podia estar fazendo o que eles estavam fazendo. Mas o fato é que aconteceu um milagre. Isso era incontestável. Aquele cara ele não podia andar, ele estava andando. Ou seja, só Deus pode operar milagres. E agora não é Jesus, são os discípulos de Jesus, é a igreja agindo.
E esses homens começaram a ver uma situação complicada e prenderam Pedro e João. E aí, o que vai acontecer a gente vê amanhã. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que a consequência da pregação, ela é grandiosa. Pedro não se calou diante daquilo tudo, daquele milagre. Ele usou aquela oportunidade para anunciar o amor de Deus. E o que a pregação gera? Primeiro, mudança em nossas vidas. Quando a gente assume um compromisso de levar a mensagem de Deus, apregoar a salvação, levar uma mensagem que transforma vidas, a primeira pessoa que é abençoada é nós, porque isso fortalece a nossa fé. E o poder de Deus veio sobre eles, como diz em Atos 1 lá, que a gente já viu, 1:8. Porém o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês receberão poder. E esse poder é para pregar o Evangelho, para transformar vidas. E eles estavam pregando. A cura não era o mais importante era a mensagem que transforma as pessoas em verdadeiros discípulos, pessoas que vão andar de novo com Deus, pessoas que vão ter acesso a Deus agora de maneira muito mais tranquila. Então a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que a pregação, quando a gente resolve anunciar a mensagem, a primeira pessoa que é abençoada somos nós. O segundo ponto que eu gostaria que você pensasse a partir dessa pregação de Pedro é que quando a gente anuncia a mensagem, vidas são transformadas. E nesse texto aqui foram 5.000 pessoas que se converteram. Pessoas que tinham uma outra fé, acreditavam de maneira diferente e de repente viram, pelo poder de Deus, pelo agir de Deus, que existe um outro jeito de viver a vida. É isso que a gente tem que pregar a muitas pessoas que acham que ser cristão é frequentar uma igreja, é acreditar, é ter um pastor, é ter isso, é ter aquilo, é deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Não, é viver diferente. É conhecer a palavra, é transformar a vida, é encontrar paz espiritual. Quando você se converte mesmo, você encontra paz. E o que é conversão? É mudança de vida, é mudança de rumo. E quando você prega, muitas pessoas têm a oportunidade de ter suas vidas transformadas, porque não é você que transforma. Presta atenção nisso. Não somos nós que convencemos ninguém, é o Espírito Santo. Mas ele vai agir por intermédio das nossas pregações, do você anunciar. Deixa que o convencimento parte dele. Mas nós temos que anunciar essa mensagem, porque ela transforma a vida. Então não se cale, irmão, não tenha medo. Porque o terceiro ponto realmente pode trazer um pouco de medo. Porque toda pregação verdadeira, ela traz consequências. Como eu falei, transformação de vida, mas muitas vezes é pessoas que se opõem. Se todo mundo aceitasse essa mensagem com clareza, com amor, com verdade, muita gente se converteria, mas não é assim. Muita gente se opõe, muita gente não aceita, muita gente acha um absurdo isso. E por isso eles vão se levantar contra aqueles que pregam. Por isso que eles vão se levantar contra aqueles que creem. Ah, mas a minha religião é outra. Tudo bem, a gente não está falando de religião. A gente está falando de Jesus. Jesus deixou um ensinamento, deixou um jeito de viver. E para viver do jeito dele vai ter que abandonar muitas coisas. E esse abandonar que é o problema. Ah, mas eu não quero mudar, eu gosto do que eu faço. Mas nem sempre aquilo que a gente gosta é aquilo que agrada a Deus. Então entenda bem, irmãos. Se você prega, nem todo mundo vai aplaudir. Eu acho que a grande maioria vai criticá-lo, vai querer prendê-lo, como diz aqui, que aconteceu com Pedro. Não tão radicalmente assim, dependendo do lugar vai prender mesmo. Lá no Oriente Médio tu corre risco se tu pregar o Evangelho. Aqui a gente vai ser escarnecido, vai ser colocado de lado muitas vezes. Mas o fato é que tu tem que entender, meu irmão, minha irmã, que quando você prega, você abre a possibilidade daquela vida ser salva e ter uma nova história em sua vida. Então não vamos nos cansar e vamos continuar anunciando esse Evangelho com poder, porque Deus pode transformar a vida de muitas pessoas, mas para isso Ele vai me usar e te usar. Então continue orando e anunciando os atos poderosos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar.
Pai querido, obrigado, Senhor, pelo derramado do Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado pelo Teu agir em nossas vidas, Senhor. Venha estar levando meu irmão, a minha irmã, a se arrepender dos seus pecados e querer aprender a viver uma nova vida, a querer conhecer o Senhor, Pai. Deus, tem muita gente que está reclamando da vida, mas não faz nada para mudar. Toca no coração desse irmão que está me ouvindo agora, Pai, que existe um jeito, que existe um lugar de mudança, que é junto à igreja do Senhor Jesus. E coloca no coração desse irmão e dessa irmã que está me ouvindo agora coragem e determinação de tomar uma decisão, de começar uma nova caminhada em sua vida, caminhada ao lado do Senhor Jesus, para que tudo seja diferente. É isso que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meus irmãos, queria fazer um convite especial a você. Você que ouviu essa mensagem e de repente não consegue entender muito bem algumas coisas, o que você precisa é aprender um pouco mais da Bíblia. Na boa, sério. E se você quer mudar de vida mesmo, se você quer encontrar a tua salvação, a tua vida em Jesus, você precisa conhecê-lo. E você tem que fazer um esforço para isso. O primeiro é arrepender do pecado, como eu já falei, mas o segundo é aprender dele. Lendo a Bíblia, leia sua Bíblia mais. Mas acima de tudo, procure aprender estudando com outras pessoas. Por isso que eu quero te convidar, não que a gente tenha todas as respostas, tem muita igreja que também pode estar te ensinando, mas eu gostaria de te convidar a participar dos nossos grupos de estudos, porque ali você vai entender um pouco mais a respeito da palavra e como a gente vive isso. Se de repente você está tentando, até enjoou de igreja, já foi frequentador, mas o que eu quero te desafiar é ter uma nova experiência. Irmão, não bote todo mundo no mesmo saco. Não ache que todos os evangélicos são tudo igual. Não são. Esse negócio de generalizar é o que destrói a fé. Alguém pode ter falhado contigo, mas não significa que todos vão ser iguais. As pessoas mudam. As situações mudam. Eu não vou te dizer o porquê que aconteceu o que aconteceu contigo. O fato é que existe uma oportunidade para você mudar de vida. E ela começa na palavra. Porque a fé verdadeira, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que tem fé. E a fé verdadeira vem por ouvir e ouvir a mensagem de Deus. Por isso que a gente lê esse texto aqui e fala, porque eu acredito no poder da palavra de Deus. Se você quer estudar a Bíblia mesmo, nos procure, mande um WhatsApp, mande um recado, ou venha nos visitar, mas venha para aprender da Bíblia. Compre um caderno, arrume uma Bíblia. Se você não tem, a gente dá uma Bíblia para você, porque nós queremos mostrar para ti que através da palavra do Senhor a vida é transformada. Sério? Ah, mas eu preciso frequentar a igreja. Isso você vai escolher depois. O que eu quero mostrar para você é a importância de entender o plano de Deus para nossas vidas. Venha aprender um pouco mais dos planos do Senhor, porque toda escritura ensinada por Deus, inspirada por Deus, útil para ensinar a verdade, condenar os erros, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. 2 Timóteo 3,16. Creia nisso e você vai ser transformado. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.